O que realmente está acontecendo com a saúde do Papa Francisco? Será que a gente deve se preocupar? Como a idade do Papa Francisco e o histórico médico do Papa Francisco impactam na condição de saúde dele atual? Hoje eu vou trazer informações para vocês aqui baseadas na ciência e também um pouco da minha experiência em cuidados críticos de medicina intensiva, para que você entenda o que está acontecendo e também que possa te ajudar de alguma forma quando você ou alguém da sua família passar por isso. Eu sou o Dr. Eduardo Belisário, eu sou médico cardiologista e intensivista, e aqui no meu canal eu tento simplificar as doenças e os tratamentos, mas sempre com muito embasamento científico. Não saio tirando coisa da minha cabeça aqui não. E hoje nós vamos falar um pouquinho, mas com todo o respeito, sobre um dos líderes mundiais aí mais queridos, que é o Papa Francisco. Nos últimos meses a gente tem acompanhado as notícias aí sobre a saúde do Papa Francisco, a gente tem um pouco chamado a nossa atenção nessas internações, cancelamentos de compromisso, né? Mas o que realmente está por trás dessas notícias? Será que a idade avançada, os problemas de saúde já conhecidos, são motivos aí de preocupação para a gente? Quais os riscos que esse histórico de saúde que ele tem do Papa Francisco traz para essa internação de agora? O Papa Francisco, ele, além de ser uma figura espiritual admirável, ser o líder da igreja, ele é um homem de 88 anos, que vai enfrentar os desafios naturais do envelhecimento. E como médico, eu sei que a saúde de uma pessoa nessa idade é um tema complexo. Vai envolver ali muitos fatores. Mas antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto, eu quero te fazer um convite. Fica comigo até o final do vídeo, porque além de explicar o que pode estar acontecendo com o Papa Francisco, eu vou te contar também algumas curiosidades aqui sobre outros líderes religiosos, fazendo esse paralelo também com a medicina moderna e como isso tem ajudado a prolongar e melhorar a qualidade de vida das pessoas e como é que pode ajudar o Papa Francisco, inclusive agora. Então, se você quer entender um pouquinho da verdade do que está acontecendo com a saúde do Papa Francisco, sem nenhum sensacionalismo, mas aí com informações confiáveis e talvez até com um pouquinho de curiosidade, tirando lições ali que você vai também usar na sua saúde, você está no lugar certo, tá bom? Vamos lá. O Papa Francisco, ele tem 88 anos, ele enfrentou já diversos desafios na saúde dele, na vida dele. A gente sempre busca isso, quando a gente está ali entrevistando o paciente, conversando com o paciente, a gente busca os antecedentes mórbidos pessoais do paciente. Antecedentes mórbidos pessoais, antecedentes mórbidos familiares em alguns casos, né? O que ele já passou, o que ele já viveu. E aí traz isso daí, porque vai ter influência sim sobre a condição que aquele paciente está vivendo naquele momento. Ele já passou por algumas cirurgias, ele já enfrentou algumas condições que podem complicar a recuperação dele. Vamos começar pelo sistema respiratório do Papa Francisco. Isso. Quando ele era jovem, ele teve uma infecção pulmonar grave e precisou remover parte de um pulmão direito. E aí ele ficou só com um pulmão funcional. Aquele pulmão ali ficou bastante comprometido e o outro pulmão teve que dar conta disso, né? Isso aí por si só, ele não impediu que ele levasse uma vida ativa, ele levou uma vida ativa, mas tornou ele mais vulnerável para infecções, para pneumonias, para bronquites. Não é à toa que ele teve os episódios recentes aí, teve incluindo um quadro grave agora em 2023, mas se a gente estiver falando de problema respiratório, isso pode ser um risco. Se a gente falar de sistema digestivo, em 2021 ele passou por uma cirurgia para retirar a parte do colo, parte do intestino, por conta de uma diverticulite, que é aquela inflamação que acontece no intestino grosso, que pode causar dor, né? Pode até perfurar, causar uma diverticulite perfurada, um abdômen agudo, um quadro grave aí, né? E mais recentemente ele inclusive teve que passar por outra cirurgia abdominal, mas era só uma hérnia abdominal, provavelmente consequência ali talvez daquela cirurgia anterior, corrigiu, melhorou direitinho disso daí. Ele sofre de problemas, tem 88 anos, vai sofrer de problemas ortopédicos, né? Tem artrose nos joelhos, é por isso que a mobilidade dele fica comprometida. Muitas vezes você vê ele usando bengala, cadeira de rodas, vê ele mais tempo sentado, ele tem dor de ciática também, teve crise de ciática, então se até paciente jovem tem dor lombar, como é que o Papa com tanta idade, 88 anos, não pode ter isso? Então ele tem. Né? Do sistema cardiovascular, embora a gente não tenha conhecimento do histórico de doenças cardíacas graves do Papa Francisco, a gente sabe que o paciente com idade avançada e com problema respiratório, é claro que ele pode ter condições ou complicações cardiovasculares. Né? Recentemente também a gente soube que ele tinha um grau de insuficiência renal, né? Uma insuficiência renal leve, já crônica ali, e que em situações como essa que ele está vivendo agora, a gente até costuma dizer, né,
A insuficiência renal crônica agudizada, quando o corpo precisa desses rins, acaba tendo que sofrer ali, acaba tendo que passar por isso, e isso daí tem impacto, né? É claro que a gente não pode ignorar que o impacto que o estresse, o cansaço, né, a rotina do Papa Francisco é extremamente exaustiva, né, dada a todos os compromissos que ele tem. Então, aliado isso às condições médicas dele, pode comprometer sim, tá? Pode prejudicar, inclusive, agora a recuperação, né? A gente sempre fala aqui, eu falo muito sobre isso, falo sobre isso na rádio, falo sobre isso aqui no YouTube, o estresse crônico, né? Como a gente sabe, isso vai influenciar diretamente na saúde, vai aumentar o risco de complicações. Então, cada vez que tem uma internação e o paciente interna, essa condição do estresse crônico ela tem que ser levada a sério. Isso tem que ser indagado, isso tem que ser perguntado. Agora você já sabe um pouco desse antecedente mórbido pessoal, você já sabe um pouco desse histórico de saúde do Papa Francisco. Eu quero trazer isso aqui um pouquinho para o campo da ciência, né? Trazer isso um pouquinho para o campo aqui de traçar um paralelo entre o problema atual que ele tem, os antecedentes mórbidos pessoais dele, e a condição atual que ele tem. Vamos começar aqui pelo problema respiratório, né, que é uma das maiores preocupações, é o motivo dele estar internado agora, ele está internado com um quadro de pneumonia bilateral, né? Está com um quadro de pneumonia ali, e com o histórico de problema respiratório que ele tem, mais uma vez está pesando. Quando você fala em infecção pulmonar no idoso, você já tem uma preocupação maior, que é a preocupação do paciente ter sepsis. Essa é uma das maiores preocupações que a gente tem quando a gente fala de um paciente idoso. Sepsis, doutor Belisário, o que é sepsis? Lá vem um senhor falando de sepsis, é uma palavra tão comum para o médico intensivista, o médico da UTI, né? Mas sepsis é uma infecção generalizada? Não, é uma infecção que pode causar disfunções orgânicas. Isso é um conceito que a gente tem atualizado ao longo do tempo, mas para facilitar para vocês, uma infecção que pode prejudicar outros órgãos. A gente pode dizer assim. Infelizmente, segundo as informações do próprio Hospital Gemelli, o hospital lá em Roma, onde ele está internado, já nos deu a entender que ele teve quadro de sepsis. Ele apresentou sinais de sepsis. Por que, doutor Belisário, você pode falar isso? Primeiro, ele está precisando de suporte de oxigênio. Então já tem uma disfunção respiratória aqui. O sistema respiratório está em disfunção. Ele teve piora da função renal. A função renal, como eu disse, já era uma insuficiência renal crônica que agora está insuficiência renal crônica agudizada. Até gosta de falar, isso é um jargão médico, a gente fala agudizada. Né, mas tem uma disfunção renal. Ele teve deficiência de plaquetas, trombocitopenia, como a gente fala, no termo médico, né? Isso já é um sinal de disfunção orgânica, inclusive pode ser uma disfunção orgânica provocada pela infecção, provocada pela sepsis. Né? Nos últimos dias, inclusive, ele até precisou de transfusão, porque estava passando por anemia aguda, que infecções graves podem levar a anemia aguda também, precisou transfundir concentrado de hemácias. Então todos esses são sinais que nos fazem pensar que realmente ele teve um quadro séptico e está tratando o quadro séptico. Só um pouquinho aqui, quando a gente fala muito de suporte de oxigenoterapia, que ele está recebendo oxigênio, é diferente do que tradicionalmente você está acostumado a ver aí, habituado a ver na TV, nos filmes, nas novelas, tudo. Se você teve algum familiar internado, você com certeza viu lá ser pressor de oxigênio, né? Ele com catéter, com a máscara. Aqui é diferente. É uma terapia com catéter nasal de alto fluxo. O que é isso, doutor Belisário? A gente chama isso de KNAF, ou SENAF, né? Que é o catéter nasal de alto fluxo, é o que essa sigla significa. É uma terapia avançada de suporte respiratório que vem sendo utilizada no tratamento do Papa Francisco, tá? E diferentemente do oxigênio convencional, como eu já tracei aqui e falei, esse é um sistema que fornece um fluxo elevado de oxigênio. Vai umidificando, vai aquecendo, diretamente as vias aéreas ali. Vai ajudar nas trocas gasosas, vai reduzir o esforço respiratório do paciente. Esse tipo de terapia ela é muito boa em caso de insuficiência respiratória, de infecções pulmonares, em pacientes com doenças crônicas, respiratórias crônicas, bronquite, tem pneumonia de repetição. E exatamente as condições que hoje preocupam o quadro do Papa Francisco. Então tá aplicadíssimo, tá certíssimo. Com o catéter de alto fluxo ele pode receber até 60 litros por minuto, vai manter uma pressão positiva ali, mantém as vias aéreas abertas, vai facilitar essa eliminação de gás carbônico, essa eliminação de CO2. Além disso, o oxigênio aquecido e umidificado evita o ressecamento da mucosa. É diferente daquele oxigênio de catéter que habitualmente a gente vê. E vai melhorar muito o conforto do paciente. E aqui a gente tem que traçar um paralelo com a ventilação mecânica, né, que exige que o paciente seja entubado. O catéter nasal de alto fluxo, ele é muito menos invasivo, ele vai permitir que o paciente fale, se alimente. Inclusive, nas notícias que temos acompanhado dos jornais e no boletim médico do hospital, olha, o Papa Francisco se alimentou.
Ele vai conseguir se mobilizar melhor. No caso do Papa Francisco, mais uma vez, eu reforço, faz total sentido ele usar o KNAF. Ele é um paciente idoso, tem um histórico de problema respiratório, então, como a gente sabe, ele só tem um pulmão funcional, já citei isso aqui. Isso significa que qualquer infecção que pode comprometer ainda mais a capacidade de oxigenação, poxa, catéter de alto fluxo vai ser importante, né? E a equipe médica vai conseguindo estabilizar ali a função respiratória dele, sem recorrer à intubação, sem recorrer, doutor Belisário, não pode intubar? Pode, existem alguns casos quando a situação não tem jeito, a gente precisa intubar o paciente para salvar a vida do paciente, né? Mas a intubação também tem as suas complicações, seja pela manipulação do respirador, seja pelos riscos inerentes associados à ventilação mecânica, associados ao respirador mecânico. E aí a gente tenta evitar isso. Uma das formas de tentar evitar um método não invasivo é o cateter nasal de alto fluxo. Essa tecnologia ela tem sido muito eficaz, aí, muito utilizada para o tratamento de pacientes idosos, pacientes com doenças pulmonares, crônicas. Isso vai melhorar a oxigenação do paciente de forma eficaz, de forma segura. No caso do Papa Francisco, isso aí é muito importante, ter sido uma abordagem menos agressiva e que tem permitido ali a tolerância, reduzir o estresse, ajudar a recuperação. Doutor Bezerra, mas eu tenho medo mesmo do negócio de antibiótico. Antibiótico é que eu fico preocupado, que me internou com o parente meu, antibiótico e tudo. Calma lá, eu vou falar já dos antibióticos. Os riscos, as preocupações que a gente tem, né? As vantagens, inclusive algumas vantagens aí para o Papa, né? Isso é muito importante. Antes de falar dos antibióticos, é importante que eu traça para você um paralelo aqui, eu acho interessante falar sobre isso também, que pode ser uma curiosidade que você tem aí, né? Outros líderes religiosos, né, como o Papa, vão enfrentar os mesmos desafios de saúde na terceira idade, com qualquer pessoa, né? Mas aí você deve pensar, poxa, mas esse pessoal fica velhinho. Tá certo. Os líderes religiosos, em geral, eles têm, esses grandes líderes, eles costumam viver mais do que a média da população. Essa percepção sua é verdadeira. Tem até alguns estudos aí que sugerem que isso pode estar ligado a 3 fatores. E você está pensando que o primeiro é o mais importante. O primeiro é o acesso aos cuidados médicos de alto nível. Muita gente acha que isso é determinante. Não é não. É importante, muito importante. Todo mundo precisa de acesso a uma saúde de qualidade. Só que por que o bilionário morre? Eles têm o mesmo acesso à medicina de altíssima qualidade, né? E ele morre antes, não morre tão velho assim, então não é só isso. Segundo esses estudos, né, além disso, esse é o primeiro fator, esses líderes religiosos eles têm uma rede de apoio emocional robusta. O que é isso, doutor Belisário? Por isso que a gente fala, quando o paciente interno, o idoso interno, a família é importante, os amigos são importantes, né? Isso a gente sempre chama atenção para isso. E isso tem embasamento científico. Cada vez mais a gente está chegando à conclusão, além dessa rede de apoio, esses grandes líderes religiosos, eles possuem um fator determinante para viver muito, que é um forte senso de propósito, forte senso de responsabilidade, forte senso de propósito, puxa, dever da vida, isso é importante, eu preciso continuar fazendo isso. Isso aqui é essencial. Inclusive, na melhor idade, as pessoas vão perdendo o propósito, já criaram os filhos, já traçaram a trajetória, poxa, e começam a meio que não encontrar propósito na vida. Isso é importantíssimo. E aí, esse é um ponto, esse sim, talvez esse terceiro fator, né? Forte senso de propósito. Existem vários estudos andando por esse caminho, o quanto isso é importante nas nossas vidas e o quanto isso é importante para a nossa longevidade. A gente teve um exemplo marcante aí para a história da humanidade, né? O quanto é importante estar bem com sua saúde foi o próprio Papa Bento XVI, que renunciou lá ao papado em 2013 por conta que ele não se sentia bem. Desafio respiratório, problemas respiratórios, fadiga, e ele teve que renunciar, e isso mostra aí a importância de que você precisa ter, todo mundo tem seus limites físicos, né? E reconhecer esses limites físicos nem sempre é fácil, não. Outro caso que é emblemático também, por exemplo, é o Dalai Lama. E aí eu quero traçar esse paralelo aqui porque ele segue uma rotina de meditação e de exercício. E a ciência tem cada vez mais comprovado que os inúmeros benefícios ali da meditação. Redução do estresse, fortalecimento do sistema imunológico, controle da pressão arterial. Isso mesmo, pressão arterial, pressão alta. Além disso, tem estudo aí que vai indicar que, por exemplo, a prática regular vai aumentar a densidade da massa cinzenta no seu cérebro. Olha só. Vai melhorar a memória, empatia, o gerenciamento do tão falado estresse, nós estamos dizendo aqui, estresse, estresse, estresse. Ele é um defensor da medicina tradicional tibetana, que vai combinar ali algumas práticas espirituais próprias da religião, enfim, mas acima de tudo ele também defende uma dieta equilibrada. E dieta equilibrada é essencial aí, vocês sabem, para que a gente tenha mais longevidade.
Quando a gente fala de longevidade, grandes líderes, a gente se lembra logo da Rainha Elizabeth, né? Que viveu bastante tempo, viveu 96 anos, e ela tinha uma característica, além dessa alimentação, de ter acesso a uma medicina de altíssima qualidade, ela era muito ativa, e isso trouxe muita longevidade também. Isso aí vai reforçar que o estilo de vida saudável, ele é tão importante quanto um acompanhamento médico eficiente. Então você precisa manter essa vida ativa. Tem as pesquisas que vão demonstrar que esses grandes líderes, eles adotam sempre essa rotina. Uma característica desses grandes líderes, né? Eles têm uma rotina ativa, eles têm uma dieta equilibrada, e isso, claro, vai contribuir para eles viverem mais. Esses dias eu estava assistindo uma série, e era um ex-presidente, o principal ator da série, e ele tinha uma rotina de todos os dias pela manhã nadar, de todos os dias fazer uma corrida, uma pequena corrida, uma caminhada. É uma característica, porque mesmo que sejam atividades físicas leves, isso vai melhorar a função pulmonar, por exemplo, vai fortalecer a imunidade, vai reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Além disso, esses líderes religiosos, políticos, eles têm acesso a melhores tratamentos? Sim, isso é indubitável, e indubitavelmente eles têm. Mas tem esses fatores que vão contribuir para a longevidade dele. Mas, doutor Belisário, eu quero que o senhor fale mesmo dos antibióticos. Se eu penso que eu estou esquecendo, não. Tá bom, eu vou falar dos antibióticos. Precisava fazer esse parênteses aqui dos grandes líderes para falar de coisas importantes, dar esses exemplos aí, porque você pode trazer isso aí para a sua saúde. Primeiro, tratar pneumonia no idoso não é fácil, não é nada fácil, seja no Papa Francisco, seja em qualquer idoso. Mas aqui a medicina ela avançou bastante, e aí isso vai ajudar muito o Papa Francisco, por exemplo, porque para diagnosticar rapidamente o micro-organismo que causa a pneumonia, hoje tem uma gama de meios, de métodos. Isso pode ser, o tratamento preciso vai ser essencial para a recuperação dele lá. Então, são técnicas de medicina moderna. É possível detectar, assim, em questão de horas. A gente pode colher um escarro, pode colher um suave, pode ser sangue, dependendo do caso, né? Uma das técnicas hoje que é mais eficaz é o que nós chamamos de painel molecular multiplex, que vai utilizar PCR, DNA para identificar diversos patógenos ali que podem causar infecções respiratórias. Isso em questões mesmo de horas ali. Outra ferramenta poderosa que a gente tem, NGS, né? É sequenciamento de nova geração, que vai analisar também esse material genético ali e precisa da amostra do paciente, vai identificar rapidamente ali se esse micro-organismo é uma bactéria, é um vírus ou um fungo, porque apesar de muita gente achar que pneumonia é só por bactéria que é causada, não. Pode ser um vírus, pode ser um fungo. A gente tem testes de antígeno, tem testes de anticorpos que vão detectar proteínas específicas desses micro-organismos, né? Ou a resposta imunológica do paciente. Isso tudo vai ajudar um diagnóstico bem rápido. Né? A gente vai conseguir, tendo essa informação, o laboratório humano, a gente tem essa informação em mãos ali e vai conseguindo de forma muito mais eficaz, no caso dele, do Papa Francisco, vai ajudar para tratar uma infecção bacteriana, para saber se isso é uma infecção. E o melhor, digamos assim, infecção bacteriana para aquela bactéria específica, utilizando o antibiótico específico. Evitar o uso desnecessário de antibióticos aí de amplo espectro, antibióticos muito fortes, ou de antibióticos que não estão direcionados para o caminho certo. Ou até mesmo, por exemplo, se for um antiviral que precisa usar, ou um fungo que precisa tratar. E aí você vai utilizando isso de forma direcionada. E a gente vai, inclusive, podendo hoje gerenciar biomarcadores que vão permitir avaliar como é que tem sido a resposta do paciente a esse tratamento. E a gente vai ajustando o tempo de tratamento, às vezes precisa um tempo maior, não tradicionalmente o tempo ali de 7, 10 dias, talvez precise de um tempo maior, ele já está internado há algum tempo. Tá? Isso é essencial em paciente idoso que tem outras condições de saúde que vão atrapalhando ali o tratamento. Então tenho certeza que isso vai trazer muitos benefícios ali para o Papa Francisco. Então o que a gente pode concluir sobre isso? Aos 88 anos, o Papa Francisco ele enfrenta desafios naturais de um homem de 88 anos. Mas ele tem aliado a isso um excelente equipe médica, um suporte médico intenso, tecnologias novas. E a mensagem que fica para a gente nesse final, ela é bem clara, que além disso, uma vida ativa, reduzir o estresse, uma alimentação adequada pode trazer muita longevidade para você. Fica aqui também nesse final a minha mensagem e as minhas orações pela saúde do Papa Francisco, né? Pela recuperação dele, me unindo aí a milhões de pessoas pelo mundo inteiro que estão realizando pela saúde dele. Também deixo aqui as minhas orações pela plena recuperação do Papa Francisco.